O Internacional se representa nesta segunda-feira, focado por jogo nesse meio da semana contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante para o Internacional para ficar naquele pelotão de cima ali do Campeonato Brasileiro. O Inter tem 2 jogos a menos e com esses 2 jogos a menos, caso vença, pode virar líder do Brasileirão. Mas para isso, precisa continuar vencendo os jogos que ainda tem para fazer até conseguir fazer, por exemplo, esses jogos atrasados. No vídeo de hoje eu quero te trazer detalhes disso, detalhes de brigas de bastidores que aconteceu, principalmente de vazamentos. Técnico Eduardo Cudê que só foi dar a escalação horas antes do jogo porque estava acontecendo vazamentos dentro do Internacional na escalação. Quero te trazer isso no vídeo de hoje, mas antes, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar esse vídeo, não esquece, gostei, te inscreve no canal se não é inscrito e ativa também aqui o sininho, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações e a apresentação hoje do Internacional já nesta segunda-feira. Isso porque a partir de agora o Inter tem um jogo nesse meio de semana, não em Porto Alegre, não no Rio Grande do Sul, mas do ladinho, aqui em Criciúma. O Inter enfrenta a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? O jogo acontece às 8 horas nessa próxima quinta-feira. O Inter que precisa vencer para continuar naquele pelotão, naquela parte de cima ali do Campeonato Brasileiro. No dia 6, o Inter tem 2 jogos a menos contra a equipe do Juventude, onde o Inter é mandante, e contra o Cruzeiro, onde o Inter joga no Mineirão, mas são 2 jogos acessíveis do Inter fazer 6 pontos, né? Vencer o Juventude, vencer também a equipe do Cruzeiro. São 2 jogos que o Inter pode conseguir sim a vitória, tá bom? E caso consiga essas 2 vitórias, além de confirmar obviamente a vitória nesse meio de semana, tá falando que o Inter seria o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive de maneira isolada, tá bom? Com 2 pontos de diferença em relação ao segundo colocado, que é a equipe do Flamengo, tá bom? Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, deve ser um time bem parecido desse que enfrentou o Delfim. Todos os jogadores estão à disposição. A baixa que teve nesse último jogo, que era o Maurício, que teve um trauma no joelho direito ainda na partida contra o Real Tomayapo, deve estar novamente à disposição por jogo contra o São Paulo. Ou seja, a gente deve ter todos os jogadores à disposição para essa partida. Todos os atletas, né, o Internacional deve ter à disposição, com exceção obviamente daqueles 3. Rocher, Valência e Borré, 3 jogadores que ainda estão, né, com as suas respectivas seleções para os amistosos, também disputa a partir agora da Copa América. Inclusive, né, um fato bem legal, ontem jogou a equipe do Equador, do Ener Valencia, contra a equipe do Lionel Messi, né, da Argentina, mas antes disso, né, no dia de Inter e Delfim, aconteceu a partida de Estados Unidos e Colômbia. Foi Johnny contra Borré, deu 5-1 para a Colômbia e o Borré fez um gol de bicicleta, um bonito gol, inclusive. Não posso botar as imagens nas telas, mas mostra, olha depois do gol do Borré, um gol de bicicleta, um belíssimo gol. E o Rocher que também vem sendo titular da seleção do Uruguai, por óbvio, é o goleiro titular há muito tempo, inclusive capitão da seleção uruguaia, o goleiro Sérgio Rocher, tá bom? Outra coisa que eu quero falar agora com vocês é para trazer esses bastidores. Uma confusão que acontece desde lá da partida, né, depois do jogo contra a equipe do Real Tomayapo, dias antes, até a hora do dia do jogo contra a equipe do Delfim, que é sobre vazamentos de escalação. Bom, não é de hoje que as escalações do Inter vazam. Nessa última partida contra o Delfim, e o técnico Eduardo Cudê já vinha reclamando muito nos bastidores, né, por jogadores não vazarem a escalação. Pelo menos o que a gente sabe é que era um jogador que estava vazando as escalações. O técnico Eduardo Cudê ficava muito irritado com essa situação, inclusive cobrava muito por parte dos jogadores. E nesta partida contra a equipe do Delfim, ele resolveu fazer algo diferente. Foi não dar a escalação para os jogadores, ou seja, os jogadores não sabiam um dia antes qual time que ia jogar. Ficaram sabendo horas antes da partida contra o Delfim a escalação que iria a campo. E essa foi uma maneira que o técnico Eduardo Cudê encontrou de não vazar a escalação, não saber o time que seria colocado a campo. Associado a isso, a gente sabe de uma outra coisa que está acontecendo nos bastidores, que é a situação de Fabrício Bustos. Fabrício Bustos é um jogador que todo mundo sabe, tem contrato até o fim da temporada. Na metade desse ano pode assinar um pré-contrato, vírgula. Existe uma cláusula de renovação automática, onde o próprio presidente Alessandro Barcelos explicou ontem isso de novo, que essa cláusula de renovação automática faz o contrato do Fabrício Bustos ser renovado de maneira automática por mais um ano. Ou seja,
O contrato do Fabrício Bustos a partir de agora é até final de 2025. Dito isso que eu falei, né, o Bustos tem um contrato, não pode assinar pré-contrato para ele sair do Inter só se o Inter vender o jogador. A equipe do Villarreal da Espanha é um clube que está interessado na contratação do argentino, né, eles precisam de um lateral direito agora, já na metade do ano, e eles querem o Fabrício Bustos. E o Fabrício Bustos tem 28 anos de idade. É a última chance dele de jogar na Europa. Ele tem esse sonho de jogar na Europa, inclusive desde que ele chegou no Internacional, ele fala que tem um sonho de jogar ainda no futebol europeu. E ele no Villarreal agora é a última possibilidade que ele tem de conseguir jogar na Europa, jogar numa liga boa, que é a Liga Espanhola, e ainda pensar em seleção argentina. É a última vez que ele vai ter isso, porque se ele renovar novamente com o Internacional, num novo contrato de 3, 4 anos, ele vai ficar no Inter até 32, 33 anos, e aí já não vai ter mais, por exemplo, espaço dentro do futebol europeu. Então agora é a hora perfeita para o Bustos conseguir, né, uma última alçada na carreira dele, né, um último auge da carreira dele, que é, por exemplo, jogar no Villarreal da Espanha, por exemplo, ou até em outros clubes que estejam interessados na sua contratação. Mas o Inter não quer liberá-lo, né? E o Inter mantém essa vontade de querer permanecer com o Fabrício Bustos. Mas ainda assim vem acontecendo diversas coisas nos bastidores sobre essa situação. O Bustos, não digo que o Bustos está forçando a sua saída do Internacional, mas o clima já está começando a ficar mais pesado nessa situação. Inclusive, tu pode perceber que na última partida contra o Delfim, o Fabrício Bustos ficou no banco de reservas, né? Ele entrou no segundo tempo, mas o Gumalo foi quem iniciou o jogo e o Bustos entrou no segundo tempo. Agora, nesse jogo contra o São Paulo, a gente vai ver se é algo que é realmente definido, que o Gumalo assumiu a lateral direita e o Bustos virou um reserva, porque já contra o Cuiabá isso tinha acontecido, o Gumalo também tinha começado o jogo, e aí contra o Tomayapo, onde a gente acha que era o time reserva do técnico do Arthur D, foi onde jogou, por exemplo, o Fabrício Bustos. Então a gente vai ter que ver se realmente o Gumalo tomou a posição. Lembrando, o Hugo também tem contrato terminando agora na metade do ano. O Inter está esperando o julgamento dele que acontece na Espanha. Inclusive é nesse mesmo julgamento na Espanha para definir se ele permanece ou não no Internacional. Se ele for absolvido, o Inter vai renovar. Se não for absolvido, aí, obviamente o Inter não vai renovar. Mas o Inter está esperando essa situação para renovar com o Gumalo. Enquanto isso, ele vai sendo titular. Obviamente a gente vai perceber isso na quinta-feira, se é uma mudança definida do técnico do Arthur D ou se ele está revezando realmente os dois jogadores. O fato é que os dois vêm jogando bem, né? Isso é bom. O Inter tem dois bons laterais direitos, além de outros atletas que podem fazer a lateral. Mas esses conflitos que vem acontecendo nos bastidores do Internacional é o que ainda assim vem trazendo algumas dificuldades para o diretor esportivo do Inter / coordenador técnico Magrão lidar com esse tipo de situação. O Inter que a partir de agora faz mais 2 treinos, né, na segunda, terça e na quarta, né, faz o terceiro treino só pela parte da manhã, aquele treino de maneira menos intensa, e à tarde viaja para Criciúma para o confronto contra o São Paulo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações do Inter, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui!